Graça e paz, estamos de volta e agora com o tema Raízes. Já ouvimos algumas mensagens e hoje nós temos mais uma mensagem para enriquecer nosso coração e fortalecer nosso compromisso com Deus. E queremos ler Provérbios capítulo 12, versículo 3, que diz: sobre o mal ninguém poderá firmar-se, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. E versículo 12: tudo que o perverso constrói vem abaixo ao final, mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. Eu me lembro de um livro, do título de um livro de um escritor expoente do século XX chamado A.W. Tozer. E ele escreveu um livro chamado A Raiz dos Justos. Tozer falou muito sobre santidade, retidão, justiça, falou muito sobre obediência a Deus, o caminho santo. Quando olhamos para a história da Bíblia, nós vemos o contraste entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre a vida e a morte. E queremos nos deter no justo. A Bíblia diz que somos justificados, fomos justificados. Porém, a justiça em nós implantada pela justiça de Cristo, pela obra de Cristo, tem que ser mantida. Dia a dia, precisamos escolher a vontade de Deus. Para escolhermos a vontade de Deus, não podemos ficar pensando nos riscos que iremos correr. Toda pessoa que começa a se justificar diante de Deus em não fazer a vontade dele, entra em frieza, em insensibilidade, em fracasso, porque nós não podemos nos justificar diante de Deus, diante da vontade de Deus. Deus é. A vontade de Deus é. E não há nada mais do que isso. Aquele que se propõe a fazer a vontade de Deus, a cumprir o ID de Cristo, a viver em santidade, a renunciar-se a si mesmo, aos seus prazeres, à sua própria vida, à sua própria vontade, mergulhará na vontade de Deus, na justiça. Nós não estamos baseados na nossa justiça, nós fomos tomados e possuídos pela justiça de Cristo. Porém, devemos preservar isto. Como? Andando em retidão. Mas a retidão é ativa. Ela nos leva a intenções fortes, a desejos profundos. Não adianta querermos fazer a vontade de Deus, concordarmos com a vontade de Deus, mas não tomarmos posição. Não desejarmos isso de todo o coração. Não fazermos planos para alcançar isto. Não sairmos para cumprir o que Deus quer de nós. Deus é prático. A vontade de Deus é muito prática e ela depende muito do fato de nós nos dispormos de fato, sem reservas. Que Deus nos ajude hoje a sermos santos, porque santo é o Senhor Deus, a imitarmos a Deus que é perfeito, a andarmos no caminho da santidade e também fazermos as obras da santidade. A vida de santidade muda não só a nossa vida, mas muda a nossa igreja. A nossa vida de santidade muda o nosso bairro, muda a nossa cidade, muda o nosso país, muda o mundo. Sejamos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, num mundo cada vez pior. Podemos andar em justiça, em retidão, porque o que o justo faz sobre os alicerces de Deus prosperará. Tudo que um justo diante de Deus faz em cima do alicerce que é Cristo, dará certo. O que fazemos fora dos alicerces de Deus, dará errado. Vamos construir casas sólidas, edifícios não feitos por mãos humanas, um edifício no céu. Que Deus hoje nos aprove, que hoje Deus nos use e que Deus nos encha plenamente com o seu Espírito. Raízes fortes, profundas, raízes em Deus. Deus te abençoe.